A Páscoa cristã é uma das festividades mais importantes para o cristianismo, pois representa a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A data é comemorada anualmente no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que ocorre no início da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. A Páscoa é um momento de reflexão, renovação e esperança. É um período em que nos lembramos do sacrifício de Jesus na cruz e celebramos a sua ressurreição. Além disso, é uma época de reunir a família e os amigos para celebrar a vida e renovar os laços de amor e união. Aqui quem vos fala é o evangelista Danilo Zang. Mais uma vez estamos junto com vocês para compartilhar uma mensagem de edificação, uma reflexão, uma curiosidade à luz da Bíblia Sagrada. E nesta oportunidade estaremos falando sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Quando tudo começou? Quem teve a ideia da Páscoa? Veremos tudo isso no nosso comentário de hoje, à luz da Bíblia Sagrada. Mas antes, quero convidar a você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, compartilhe esta mensagem, ative o sininho da notificação, não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para nós, e também o seu comentário. O que você achou da mensagem, uma sugestão que você poderia dar para nós poder agregar aos nossos vídeos em nossas mensagens. Olá, meus irmãos, meus amigos. Nesta oportunidade vamos então começar a refletir sobre o assunto ao qual nós estamos nos dias da chamada Páscoa. E hoje nós queremos trazer um comentário a você sobre o verdadeiro significado da Páscoa. O que significa a palavra Páscoa? Quando tudo começou? E para a base do que nós estaremos falando, quero convidá-lo para acompanhar a leitura bíblica juntamente comigo, que nós encontramos lá no segundo livro da Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo, lá no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 5. Observe só o que está escrito. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Muito bem, meus amigos, nós estamos então em dias onde é comemorado a Páscoa. E quando se fala em Páscoa, a primeira ideia que vem à mente de qualquer pessoa é a compra de ovos de chocolate, festividades e tantas outras coisas mais, mas muito poucos lembram que o verdadeiro significado da Páscoa não é outro senão o sacrifício realizado por Cristo em nosso favor na cruz do Calvário. A passagem bíblica que nós acabamos de ler, ela nos menciona a primeira Páscoa, a qual foi instituída pelo próprio Deus aos filhos de Israel, ainda quando eles estavam aprisionados no Egito, ainda quando eles eram escravos no Egito. O texto que nós temos lido, ele sucede a um acontecimento que está inserido nas 10 pragas que Deus enviou ao Egito antes de libertar o seu povo daquela terra. O texto bíblico que nós temos lido, ele sucede à última praga, que foi a denominada a morte de todos os primogênitos do Egito, incluindo o próprio filho de Faraó. Com todo este acontecimento se desenrolando, Deus estava preparando o seu povo para a saída da escravidão. Mas para esta saída, Deus, através dos textos que nós temos lido, que nós temos mencionado, ele deu algumas exigências ao seu povo. E estas exigências estão inseridas no versículo 11, preste atenção. Assim, pois, o comereis, lombo cingido, sapatos nos pés, cajado na mão. O comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Muito bem, a palavra Páscoa é uma palavra de origem hebraica. A
palavra Páscoa no hebraico é Pessah, que na sua tradução significa passar por cima ou passagem. Trazendo para nós, significa passagem da morte para a vida. Páscoa para nós, cristãos, significa nada mais e nada menos do que o próprio Cristo, ou por que não dizer, a ressurreição de Cristo. Se nós observarmos a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, ali está escrito: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. É interessante nós nos lembrarmos, segundo relatos bíblicos, que Jesus, ele ressuscita no domingo de Páscoa, onde então ele nos concede a oportunidade de também vivermos uma nova vida. Foi com este intuito, com este propósito, com este objetivo que Paulo, ao escrever a sua carta à igreja de Corinto, já na sua segunda carta, no capítulo 5, versículo 17, ele diz o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Observe os detalhes do texto bíblico que nós mencionamos. No versículo 5, menciona o cordeiro sem mácula. Este cordeiro traz-nos a recordação de um sacrifício. Este cordeiro traz-nos a recordação de alguém substituído por alguma coisa. Este cordeiro que foi sacrificado nos dias de Israel, na sua escravidão, pouco antes deles serem libertados, simboliza a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que foi o nosso substituto. O que nós deveríamos passar e de fato não teríamos como, porque não tínhamos condições, o Senhor Jesus, ele assumiu a nossa culpa. O Senhor Jesus tomou o nosso lugar e ele é tido como Cordeiro de Deus, que por fim tira o pecado do mundo. No versículo de número 8, observe outro detalhe. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e com ervas amargosas. Pães asmos significa um pão sem fermento. Este pão sem fermento, ele vem a significar a pureza, a santidade e a diferença. Porque observe o detalhe do pão sem fermento. Um texto bíblico nos diz assim: um pouco de fermento, ele leveda toda a massa. Mas nesse caso, Deus, ele exigiu do seu povo que eles preparassem pães sem fermento. Então, nos trazendo este ensino de pureza, de santidade e, por fim, de uma diferença. Ervas amargas. Mas por que ervas amargas neste momento, neste episódio? Para que houvesse uma lembrança e para que o povo jamais esquecesse do tempo que eles passaram em servidão, que foi nada mais e nada menos do que um tempo horrível de amargura para a vida deles. Versículo 11. Lombos cingidos, sapato nos pés, cajado na mão, comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Observemos os detalhes deste versículo 11. Lombo cingido. Quando lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 35, ali nós encontramos o seguinte: estejam cingidos vossos lombos e acesas as vossas candeias. Quando lemos Efésios, capítulo 6, versículo 13 e 14, encontramos a seguinte afirmação: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Sapato nos pés. Parece que Deus já estava preparando o povo para uma saída repentina. Eles não tinham ideia de qual seria o horário, qual seria o momento, mas eles deveriam estar com sapato nos pés, deveriam estar preparados. Preparado contra o quê? Preparado para quê? Preparado contra as adversidades que eles enfrentariam no caminho. Efésios capítulo 6, versículo 15 diz assim, que nós devemos calçar os nossos pés na preparação do Evangelho da paz. E o cajado na mão? O cajado, meus irmãos, na Bíblia Sagrada traz um simbolismo muito forte. Cajado na Bíblia vem a simbolizar o poder de Deus, dispensado à vida daqueles que se colocam na sua presença. Atos capítulo 1, versículo 8 está escrito: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Se vocês observarem, a Bíblia apresenta o povo de Israel logo que saiu do Egito, logo após este episódio do qual nós mencionamos, eles se depararam à frente de um grande mar chamado Mar Vermelho. Eles ficaram apavorados, ficaram atônitos, clamaram a Moisés e Moisés clama a Deus. E é interessante que Deus ele faz uma pergunta a Moisés: o que tu tens na mão? E Moisés responde: eu tenho um cajado. E é dada a ordem de ele levantar o cajado em direção ao mar. E você que conhece a Bíblia sabe o que aconteceu. As águas do Mar Vermelho se dividiram em duas partes, abrindo caminho para o povo de Israel passar a pés enxutos.
diante da pedra após passarem o Mar Vermelho. A Bíblia relata que o povo sentiu sede. Alguns começaram a murmurar, alguns começaram a lembrar de quando eles estavam no Egito que tinha água. Moisés clama a Deus novamente, e qual foi a ordem de Deus quando Moisés estava diante daquela rocha chamada Horebe? Deus pergunta o que tu tens na mão, o cajado, então com o cajado fere a rocha, e dela vai jorrar água. E foi o que aconteceu. Comereis apressadamente. Apressadamente aqui nos faz subentender que Deus, ele tem pressa em salvar o pecador. Deus, ele tem pressa em que a sua mensagem alcance o maior número de pessoas que ainda não a conhecem, porque Deus ele tem pressa em livrar o ser humano das garras do seu inimigo espiritual chamado Diabo e Satanás. Páscoa do Senhor. Esta é a Páscoa do Senhor. Observe esta reflexão. Quantas letras tem a palavra Páscoa? 5 letras. E nós falamos no início deste vídeo que para nós cristãos, a Páscoa é Cristo. E a própria Bíblia, como nós mencionamos em 2 Coríntios 5:7, ali diz que Cristo é a nossa Páscoa. É um texto que está na Bíblia Sagrada. E quantas letras tem a palavra Cristo? 5 também. Agora acompanhe o nosso raciocínio e você de fato entenderá o verdadeiro significado e propósito da Páscoa. Pegando a palavra Páscoa, colocando ela de cima para baixo, escrevendo Páscoa, nós vamos aproveitar o espaço ao lado, colocando palavras que iniciam com a letra da onde nós subtraímos da palavra Páscoa. Quantas letras tem ali? 5. Então nós vamos entender que Páscoa, a Páscoa do Senhor, ela significa passagem pela dificuldade, pelo problema, pela adversidade. Também significa aliança, pois Deus disse ao povo de Israel, não terá outros deuses diante de mim. A Páscoa do Senhor também significa sacrifício, que vem a significar uma vida por uma vida. Também significa a Páscoa do Senhor conquista, porque está falando de uma liberdade, a qual o povo de Israel estaria obtendo a partir daquele momento. A Páscoa do Senhor também fala de ordenança, mandamentos, pois foi instituída pelo próprio Deus. E a Páscoa do Senhor também nada mais é do que alcance, porque logo que saíram do Egito, o foco, o objetivo, o alvo daquela nação era chegar à terra prometida. Agora para nós, trazendo para os dias de hoje, a Páscoa para nós, significando Cristo, que também é um nome composto por 5 letras, nós vamos entender que Páscoa para nós é conquista, vitória. Páscoa para nós é recomeço, porque as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Páscoa para nós é identidade, porque nós passamos a ser novas criaturas, ou seja, passamos de criatura a filhos de Deus. Páscoa para nós é sacrifício, e foi uma vida, não apenas por uma vida, mas foi uma vida por todas as vidas deste mundo. Páscoa para nós é trajetória, porque Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Enfim, Páscoa para nós é objetivo. Hebreus capítulo 12, versículo 2 nos diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que nesta Páscoa você venha de fato a se conscientizar de que Páscoa não é troca de presentes, Páscoa não significa o coelhinho, Páscoa não significa chocolate, ovos de chocolate, caixa de bombom, festividades das mais diversas. Não. Páscoa significa transformação. Páscoa significa recomeço. Significa relembrar do que Cristo fez por nós, para que hoje pudéssemos estar onde nós estamos, falando do amor dele e anunciando a sua palavra aos 4 cantos desta terra. Se você nos assistiu até agora, se você gostou deste vídeo, se você gostou desta mensagem, eu quero convidar você a fazer uma coisa que nós consideramos muito importante. Compartilhe esta mensagem com familiares, com amigos, colegas da empresa, para que eles também ouçam o que você acabou de ouvir e para que eles possam entender o que você acabou de entender à luz da Bíblia Sagrada. E eu faço um pedido a Deus em teu favor, que o eterno Deus abençoe grandemente a tua vida, bem como a vida da tua família.